Obrigado por nos apoiar, nos ajudar a continuar existindo e a crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Eu queria perguntar para você também uma outra coisa que eu falava quando eu era religiosa, mas eu não consegui entender, sou sincera em dizer que eu não consigo entender muito o sentido. E outra coisa que eu não consigo, eu vi também o J. Benítez, que é o escritor do Cavalo de Troia, Cavalo de Troia, não sei como é que é. Aí no Brasil tem o mesmo nome. É. E eu vi ele falando sobre isso. Ele fala que Jesus, a visão que ele teve é que Jesus não veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio justamente para demonstrar que existe vida após a morte. Ele fez em um comentário de uma entrevista dele, né, falando sobre a vida após a morte, que a vida continua e que essas coisas todas. Só que assim, eu queria perguntar para você o que significa quando fala que Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado. Essa coisa toda que foi uma aí que jogou na minha cara, falou um montão. Ele morreu pelo seu pecado, ele morreu por você. Como que funciona? Qual é o significado disso? Olha, não sou eu que vou dar uma resposta definitiva nem verdadeira, né? Eu posso mostrar a minha visão. Mas eu quero saber a sua opinião para poder abrir a minha mente. Se vier 10 opiniões aqui, eu faço. Quem sabe, né? Você ouvindo, é aquela história que eu falei. Não é o que eu vou dizer que vai abrir sua mente, mas pode ser uma peça que esteja faltando para encaixar e você mesmo formar sua imagem aí dentro da sua mente, certo? Eu posso contribuir com essa pecinha e ajudar a construir a sua própria imagem sobre a existência. Mas, assim, essa imagem de que Jesus morreu como um cordeiro que foi sacrificado, puro, primogênito, e aquele sangue daquele cordeiro iria lavar o pecado da humanidade, isso vem de um costume muito antigo, né, de sacrificar animais. Isso existia na Grécia Antiga, isso existia na Mesopotâmia, em muitos lugares antigos. As pessoas... Já voltou. As pessoas... A minha esposa aqui veio dizer, olha, caiu a tua imagem, porque ela está vendo agora a queda aqui, mas já voltou. Né? Sim. Existia essa crença de que se você sacrificasse animais para Deus, a ira divina iria diminuir. Deus iria, por causa daquele sacrifício, aliviar, dispensar uns pecados seus. Mas isso é uma história, é uma visão muito primitiva de Deus. Primeiro porque iguala Deus aos homens, né? A um egoísta sádico que quer que um animalzinho seja sacrificado, como se aquele animal ele precisasse daquilo ali para alguma coisa, né? O sangue daquele animal foi dado a Deus, então ele sorveu aquela energia daquele animal e saciou-se um pouco, sentiu um pouco de prazer com aquela energia que saiu daquele animal. Eu vou perdoar então alguns pecados aqui de vocês, porque vocês me proporcionaram isso. Deus não precisa disso, isso é uma visão muito arcaica de Deus. E São Paulo, que naturalmente há 2000 anos atrás tinha na formação dele essa tradição, esse sentimento, essa cultura, né? Era uma cultura de que Deus agia dessa forma. Ele viu em Jesus Cristo, na cruz, no sangue derramado de Jesus, um sacrifício que valeria pelo perdão do mundo inteiro, porque imagina, se um cordeirinho, né, um animalzinho, perdoa alguns pecados, imagina o sangue do homem mais sublime que já pisou na terra. Lógico que aquele sacrifício iria perdoar todos os pecados, mas aquilo é a visão de São Paulo. Ele escreveu isso nas cartas e ficou ali cristalizado. E as pessoas não conseguem pensar diferente, com medo até que caia um raio na cabeça dele. Né? Ele disser que São Paulo estava errado. Pode cair um raio, né? Eu espero até que não caia aqui agora. Ainda bem que não está chovendo. Mas, na verdade, se você for pensar direitinho, raciocinar com sua própria mente, sua própria razão,
Jesus deu a vida por nós. Jesus morreu por nós. Porque ele tinha que passar por aquilo. Eu não consigo. Primeiro que eu sou bem curtinha de... Então, assim, eu entendo. Tem que ter paciência comigo. Bem limitada, né, psicologicamente. Mas... deu em... Como? Como? Eu não consigo entender essa parte. Deixa eu te dizer, porque eu falei uma coisa, depois eu disse outra que contradizia, né? Ele não morreu para salvar, para pagar pelos nossos pecados, mas ele morreu por nós. Sim, porque ele foi até o fim na missão dele. Se ele passou a vida toda pregando que a gente não devia se preocupar com o corpo, que a gente não era o corpo, a gente é um espírito que está dentro do corpo. Esse espírito é eterno, ele não morre nunca. Tanto que Jesus disse assim, não temam aqueles que matam a carne, porque eles só podem matar a carne e mais nada. Eles não podem mais fazer nada com você depois que você sai do corpo. Então, ele não podia temer a morte. Né? Quando São Paulo, ou quando São Pedro disse a ele, na véspera da morte dele, indo para Jerusalém, que ele disse, olha, eu estou indo para Jerusalém, lá vão me matar, vão me crucificar. Aí Pedro olhou para ele e disse, você é maluco? Por que você vai para lá se você sabe que vão lhe matar? Aí ele disse, sai para lá, Satanás, você pensa como os homens e não como Deus. Porque os homens dão um valor excessivo à vida encarnada, ao corpo, à vida do corpo. E Jesus não dava, ele passou a vida inteira ensinando que não era por aí. Aí, numa hora que ele tem que cumprir aquilo que é o ponto máximo da vida dele, que é a própria morte, se ele fracassasse ali, tudo que ele ensinou ia por água abaixo. Imagina se Jesus foge da morte e tem medo. Por isso que ele disse assim, ninguém está me matando, sou eu que estou me entregando. Porque ele podia não ser entregue. Então, a missão de Jesus passava primeiro, um período talvez de inconsciência na juventude de quem ele realmente era e o que ele tinha vindo fazer aqui. Depois, um processo que ele passou de maturação daquilo, ele foi até para o deserto. No deserto foi tentado, né? Aquilo é uma ideia figurativa. Ele teve que transcender todas as paixões humanas e terrenas para poder ensinar. Primeiro ele disse, eu tenho que vencer isso em mim, para depois eu ensinar os outros. Eu não posso chegar a dizer para a pessoa que o poder do mundo não é nada interessante, que o dinheiro não é uma coisa interessante, se eu não tiver já realmente vivido essa experiência. Então ele teve que ser tentado, teve que superar tudo aquilo, está pronto, dizer, agora eu posso. Foi ensinar. No final, ele para ensinar o que tinha que ensinar, ele teve que contrariar pessoas poderosíssimas, né? Os sacerdotes que viviam das ofertas do templo, daquela história de sacrificar animais, sacrificar pombinhos, cordeiros. Quem tinha mais dinheiro sacrificava até garrotes, né? E São Paulo via aquilo ali, era uma tradição, sacrificar animais para Deus perdoar os pecados. Aí os sacerdotes viviam daquele comércio ali, inclusive ele só aceitava o dinheiro que davam no templo com o dinheiro local. Assim como o nosso amigo Putin está fazendo, só quer vender o gás com o dinheiro, rublo, o dinheiro lá da Rússia, parece que é rublo, né? Se não me engano. Só aceito esse dinheiro, que é o meu dinheiro. Ele já fez isso antes, ele já pensou em tudo antes, ele fez a própria... Então, já tinha tudo planejado. Os sacerdotes só recebiam dinheiro assim trocado. Aí os cambistas ganhavam dinheiro com aquilo, porque vinha gente com dinheiro de outras nações, queria oferecer sacrifício no templo de Jerusalém, trocava o dinheiro no cambista, o cambista já ficava com a parte do dinheiro, todo mundo ganhava. Ganhava o cambista, ganhava os vendedores dos animais, os criadores dos animais, os sacerdotes, aquilo movimentava a economia local. Coisas que acontecem hoje ainda em cidades, aqui no Brasil mesmo, que são cidades religiosas, onde tem um grande comércio de religião, venda de coisas, de ofertas e tudo mais. Aí chega Jesus, quebra tudo, diz que aquilo é um bando de ladrão, uns mercenários, que a casa de Deus não era lugar de ladrão, era lugar de oração.
E os sacerdotes ficam apavorados com aquilo. E o poder que Jesus tinha de mobilização do povo social, ele já era ali considerado um líder. E o povo ajudou ele a quebrar tudo, porque ele não ia quebrar tudo sozinho, né? Quando o povo viu ele quebrando, vamos quebrar junto. Aí saíram quebrando tudo, derrubando as mesas, soltando os animais, esculhambando com toda a organização de produção de dinheiro que sustentava aquilo ali e dava riqueza aos sacerdotes. Aí eles disseram, olha, a gente não pode deixar mais esse cara solto. A gente tem que acabar com ele, senão ele vai acabar com a gente. E tem mais, com essa liderança que ele está aí julgaram ele como uma pessoa mundana, para ele querer ser rei e dizer que não é mais submisso a Roma, é um pulo. Ele tendo apoio popular, aí entrou Judas no meio, que Judas também era zelote, lutava também pela libertação de Israel. Judas deu um empurrãozinho para ele assumir aquela posição de líder, de revolucionário. Só que Jesus não veio tratar de nada desse mundo, nada de política, de economia, nada. Ele veio dizer quem nós realmente somos. Não tinha nada com esse mundo. Mas ele bagunçou o coreto desse mundo. Ele tinha que fazer isso, e isso levaria ele à morte. Mas ele disse, mesmo morrendo, eu tenho que fazer isso. Faz parte da minha programação, fazer aquela bagunça ali, né, em Jerusalém. Eu tenho que ir para lá agora. Então, quando Pedro disse a ele, não vá, ele não ia poder fazer nada disso. A vida dele acabava ali, a missão dele acabava ali, era abortada, né? A missão dele seria abortada. Mas ele disse, não, eu tenho que ir, mesmo morrendo. Eu sei que vão me matar, vão me prender, mas eu preciso fazer isso. E foi. E mataram, e ele se entregou. Então, ele morreu por nós. Mas não morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele morreu para poder nos ensinar quem realmente somos. Isso sim faz sentido para mim. Isso já faz mais sentido. Então, porque senão você pode, que nem eu falei, né? Então você pode sair fazendo o que for e falar, põe na conta de Jesus, já pagou por mim, não é? Exatamente. Basta você crer. Crer está salvo. Não é? Não creu. Como é que você faz isso? E se você não crer, está condenado. Então. Nossa, cara, eu passei isso na Igreja Universal de um jeito. Eu fiquei 6 anos, eu acho. 7. Meu, tinha uma neura lá de ter que fazer o tal do voto para conseguir o Espírito Santo, a campanha para ser batizado com o Espírito Santo. Uhum. E eu via que eu não, e saía de lá virada no giraia. Aí eu achava que tinha, eu fazia o voto, falava, não, agora sim eu fui batizada com o Espírito Santo. Agora eu fui. Cruzava, tava virado no cão, né? Cruzava no semáforo com alguém, já xingava, eu já não estou batizada com o Espírito Santo, você não fez o suficiente, você e aquela cobrança. Uhum. E a pessoa realmente acredita naquilo. Que ninguém seria salvo se não fosse batizado com o Espírito Santo. Eu falei, eu tô lascada, como é que faz esse negócio? Uhum. Eu tô lascada. E é uma crença real que você tem. Você vive aquilo, você acredita naquilo. Aí hoje eu falo assim, mas como, né? O Espírito Santo, segundo eles montam e tal, que é aquela, né? E hoje você parar para pensar, todo mundo tem esse lado, né, do Espírito Santo, esse lado do Espírito de luz de Deus e tal, dentro de si. Como é que é esse negócio? Se tem, é só você... Eu acho que nós temos o lado bom e o lado ruim dentro de nós. Olha, é verdade, temos sim, principalmente enquanto a gente está aqui no mundo. Tanto aqui no mundo, a gente está submisso, não, a gente está submetido a essas duas forças, bem e mal, as contradições. E é dentro dessa contradição que acontece a nossa evolução, né? A gente vai escolhendo. Jesus podia ter escolhido não morrer, mas ele escolheu morrer. Não foi uma escolha dele. Então, São Pedro pensava como homem, pensava a partir do ponto de vista humano. Por isso que ele falou de Satanás. Satanás para Jesus era o ego. O ego é a nossa consciência humana, é aquele que tem o nome, Paulo, Tânia, que está aí, ó, a religião aprisiona as mentes das pessoas, né? Armando, para não falar do dízimo. Isso tudo é humano, né? Então,
Agora eu me perdi um pouquinho, porque olhei o comentário, mas eu estava falando que... me perdi um pouco. Eu estava lendo aqui o comentário também. Lembrei. Assim, a gente tem que estar o tempo todo submetido às contradições. É por isso que o mal não pode sair desse mundo. É por isso que se chamam de demônio, na verdade não é o demônio, é o ego, é o sentimento da separação. O diabo, em grego, quer dizer aquele que separa. Diabolo é o que separa. É o que dá o sentimento de separação. O ser humano nasce com esse sentimento, mas ele tem que transcender isso. Essa é que é a jogada, transcender o ego. Olha. O ego é uma ilusão. O ego é uma ilusão. Eu não existo. Né? Eu não existo. Paulo não existe. Paulo vai dissolver. Agora a Tânia caiu. Mas eu vou continuar, porque eu sei que eu estou na transmissão ainda. Paulo vai se dissolver no cosmos. Quando eu sair desse corpo, eu vou me tornar outra pessoa. Talvez eu venha com outro nome, com outro sexo, com outra cultura. Paulo não existe. Paulo é uma ilusão. Paulo é assim, um relâmpago no meio da história, né, da humanidade. Então, a ilusão do ego é que é o Satanás que Jesus falava. Oi, Tânia. Oi, Tânia não. Estou trocando os nomes. Dani. Peraí, vocês estão me ouvindo? Dani está voltando. Estão me ouvindo? Estou bem ouvindo baixinho. Agora? Quando você volta, parece que demora um pouco o som a voltar. Ainda está baixo. Está baixinho. Mas eu vou continuar falando, que eu estava falando, porque aí a gente já tem... para a gente não perder tempo, né, que é importante. Tempo é muito valioso. Ela caiu de novo. Mas como eu estava dizendo, né, a gente tem que transcender essa ideia da separação. A gente, transcendendo a ideia da separação, a gente transcende o ego. E Pedro pensava a partir do ego. Então Jesus chamou ele de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque ele pensava como homem, não como um ponto de vista mais elevado, mais transcendente, né? E isso é o que realmente nos confunde, né? É pensar com o ego. A gente tem que atingir o nível de transcender o ego, é o nível crístico, é passar por Cristo. Ele é a porta. Você tem que se tornar Cristo para poder ascender. Eu estou te ouvindo. Eu tinha te deixado sozinha aqui, eu estava vendo os comentários. Ah, tá. Felipe Jesus falou, Osho disse em um livro que nós não somos pessoas, somos acontecimentos desse mundo, porque somos temporários. Exatamente, nós somos movimento. Só lembrando, você gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal, dê like, comente, divulgue para seus amigos, ok? Obrigado.